Bom, então vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Antes de nós começarmos, eu gostaria de dizer que eu estou profundamente quebrantada acerca da palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Não é de hoje, de muito tempo. E então, quando a gente está muito quebrantado, a gente às vezes chora, se derrama. Então, se eu chorar aqui hoje ministrando essa palavra, não é porque eu quero provocar o seu emocional. Não quero criar um clima para que você, nas suas emoções, declare algo ou creia em algo. Porque a palavra do Senhor, ela precisa ser entendida com o nosso coração e com as nossas emoções, sim. Mas precisa, acima de tudo, ser entendida com o nosso racional, com o nosso entendimento. É por isso que Paulo nos ensina sobre oferecer um culto racional ao Senhor. Então, nós precisamos que a palavra venha na nossa mente, que a nossa mente deguste essa palavra até cair no nosso coração. E o meu desejo nessa noite é que todos vocês tenham o impacto que eu tive quando eu recebi essa palavra do Senhor e como Ele tem ministrado na minha vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Abra comigo a sua Bíblia em João 14. João 14, a partir do verso 31. Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Amém ou misericórdia? Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, verso 21. A minha versão é a NVI, diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes, outro discípulo: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas eu volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Mas já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o meu Pai me ordenou. Senhor, essa é a Tua palavra. A Tua palavra viva, a Tua palavra eficaz, a Tua palavra santa, poderosa. Não há como conhecer o Senhor sem conhecer a Tua palavra. E nessa noite nós queremos encontrar mais do Senhor, aprender mais do Senhor. Te pedimos que todo barulho, qualquer coisa que nos atrapalhe, que nos tire do foco, seja silenciado agora. Que permaneça neste lugar a Tua doce voz. Espírito Santo, tenha liberdade neste lugar. Encontre aqui corações que desejam mais de Ti. Corações, ouvidos dispostos a Te ouvir e principalmente a Te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu gostaria de enfatizar esse versículo 31. Todavia, Jesus está dizendo, é preciso que o mundo saiba que eu amo o meu Pai.
Muitas vezes nós olhamos para o caminho de Jesus e a crucificação e tudo o que Ele fez por nós, pagou um alto preço, dizemos, Jesus morreu por nós, porque Ele nos ama. De fato, Ele nos ama com um amor tão grandioso e incondicional. Mas tudo o que Ele fez também foi pelo amor que Ele sentia pelo seu Pai. O caminho da cruz é a manifestação do amor de Jesus por nós e pelo Pai. É certo que Deus nos ama. Você tem certeza no seu coração que Deus te ama? Então diga alto, Deus me ama. Aleluia! Deus te ama. E sabe, queridos, porque Ele nos ama, porque Ele amou o mundo inteiro, todas as pessoas, um amor tão profundo, inexplicável, um amor imensurável e um amor eterno. Nunca vai existir um dia que você vai falar, eu acho que hoje Jesus deixou de me amar. Não vai existir esse dia, porque o amor do Senhor é eterno, Ele dura para sempre. Nós é que nos afastamos do Senhor, e vamos nos afastando do amor dEle, mas Ele nunca deixa de nos amar. E sabe, porque Ele nos ama, Ele faz tanto por nós. Ele nos cura das enfermidades que nós temos. Ele nos liberta das nossas prisões, dos nossos pensamentos errados. Ele vai nos ensinando como a palavra dEle é perfeita e vai nos moldando a Ele. Ele nos salva, nos dá a vida eterna, uma esperança para a eternidade. Ele nos purifica e nos perdoa quando nós erramos. Muitas vezes, não é mesmo? Muitas vezes nós caímos, entristecemos o coração de Deus, erramos, não obedecemos aos seus mandamentos, mas Ele nos perdoa quando arrependemos de coração, porque Ele nos ama. Ele nos perdoa, nos limpa, nos restaura a nossa história, faz coisas novas. Cada ano você vive algo novo com o Senhor, porque Ele é um Deus do novo. Ele nos dá paz, nos dá alegria, nos dá esperança. Mesmo nos dias difíceis, nós podemos ver o agir de Deus das nossas vidas, não é verdade? Mesmo nas tribulações, lá está o Senhor. Ele nos faz prosperar em todas as áreas, nos faz conquistar as coisas. Ele nos vê, Ele te vê. Deus vê cada um de vocês. Diga isso para o seu irmão, Deus te vê. Deus vê o seu interior, Deus vê suas qualidades, Deus vê os seus defeitos, Deus vê aquilo que precisa de um ajuste, Deus vê coisas que Ele gosta muito, Deus vê cada um de nós, porque Ele nos ama. Quando Jesus veio à Terra, quando você para estudar a vida de Jesus aqui, Jesus tão somente deu, Ele se doou de uma forma tão profunda. Sabe, quando Jesus começa o ministério dele, ele tinha por volta de 30 anos. E a partir daí, a Bíblia começa a trazer as histórias, aquilo que acontecia. E Jesus o tempo todo estava se doando. Jesus ensinava os discípulos na intimidade e ensinava as multidões. Muitas pessoas. Quando Jesus começou a virar uma celebridade da época, milhares e milhares de pessoas vinham até Ele. E Ele ensinava, e Ele ensinava, grupos grandes e grupos pequenos. Jesus curava todas as pessoas. Você pode imaginar um homem que faz uma cura e aquela notícia começa a se espalhar. Quantas milhares de pessoas vieram até Jesus para serem curadas. E a Bíblia diz que Jesus olhava para eles e sentia compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. E Ele curava, Ele não negava, Ele dava para todo mundo. Jesus expulsava os demônios que vinham, as pessoas endemoniadas, completamente possuídas pelo mal. E Jesus sentia
compaixão e amor, e expulsava os demônios. Jesus ainda tinha que gastar o tempo dele discutindo com os fariseus, homens que estudavam a Torá, a palavra do Senhor, mas não conseguiam ver que ele era o Messias, não conseguiam entender que ele era o Filho de Deus, segundo a promessa dos profetas. Não aceitavam que seria ele, porque ele era um homem simples, ele não veio como um rei. E aí ele tinha que gastar o seu tempo discutindo com esses homens e tentando fazê-los entender sobre a verdade. Jesus tinha um dia muito ocupado. Ele estava o tempo todo trabalhando. Trabalhando e trabalhando e trabalhando. Dias exaustivos. Dias cansativos. Mas sabe o que ele mais priorizava nos seus dias? O tempo com o seu Pai. Ele não deixava de orar. E os seus dias eram tão cheios e lotados que ele ia para as madrugadas. Separava o tempo, separava o lugar e ele ia ter um tempo com o Pai, porque essa era a prioridade da vida dele. Ele não poderia fazer tanto e se doar tanto se ele não estivesse muita comunhão com o Pai. Então Jesus trabalhou e Jesus se doou e ele trabalhou incansavelmente. Nós muitas vezes trabalhamos 8 horas por dia e não arrumamos tempo para falar com Deus. Porque eu chego em casa e as crianças estão correndo, tem que fazer a janta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que estudar para a faculdade. São tantas coisas. Tantas coisas. Se nós não temos tempo, o que devemos fazer? O que Jesus fez? Vamos para a madrugada, como diz aquela frase. O que você faz da meia-noite às 6? Porque a prioridade de Jesus era o relacionamento dele com o Pai. E eu, meditando na palavra, eu comecei a pensar: nossa, Jesus, o Senhor se doou tanto. Durante esses 3 anos que o Senhor ficou ali no seu ministério, só dando, e as pessoas recebendo e querendo uma vida nova, uma transformação. Mas e o Senhor? Mas e o Senhor? Quem fez algo pelo Senhor? O que nós, como o nosso amor tem sido demonstrado ao Senhor? Como nós temos manifestado o nosso amor por Jesus? E se você está anotando, o tema dessa mensagem é um despertar sobrenatural de amor. Eu sinto que de tempos em tempos, Jesus vem e me fala: filha, não se esqueça que eu sou mais importante. Não se esqueça que eu sou mais importante. Mais importante do que a minha própria obra. Mais importante do que a sua família, do que a sua casa, do que a empresa, do que os estudos. Eu sou mais importante. A sua amizade comigo, o seu relacionamento comigo é mais importante. E Jesus tem me convidado a demonstrar e a manifestar o meu amor por Ele. Mas quando o amor fica guardado dentro dos nossos corações, o que acontece? Vai passando o tempo, ele vai se esvaindo, ele vai sendo esquecido. É passageiro. Mas como num casamento, quando nós não demonstramos o nosso amor pelo nosso cônjuge, o nosso casamento começa a ficar fadado ao fracasso. A mulher tem que demonstrar o amor pelo seu marido. Tem que arrumar a roupinha do abençoado para ir para o culto. Tem que falar para ele o quanto ele é bom. O quanto ele consertou aquela lâmpada e ficou top. Você tem que demonstrar o seu amor para o seu cônjuge. E o homem, ele tem que trazer um chocolatinho, não tem?
Ele tem que falar como você está bonita. Como você tem cuidado bem dos filhos e da casa. Por quê, queridos? Porque o amor precisa ser demonstrado. O amor precisa ser manifestado. Se você nunca demonstra o seu amor pela pessoa que você ama, ela vai saber que você a ama. Se você não tem palavras e não tem gestos, ela vai achar que você não ama. Então, nessa noite, eu quero mostrar para vocês histórias de pessoas que demonstraram profundamente o amor por Jesus. E o Senhor quer nos levar a manifestar um amor profundo por Ele. Eu quero que você venha comigo, deixa a sua Bíblia aberta, em João mesmo, porque nós vamos passear em 3 textos. Volte comigo a sua Bíblia em João 1. João 1, a partir do verso 29. Amém ou misericórdia? Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque ele já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse me dito: aquele sobre quem você vir descer o Espírito e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus. E no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. E quando ele viu Jesus passar, ele disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Aleluia! Sabe, queridos, a forma que nós podemos manifestar o nosso amor por Jesus, como João Batista manifestava, é apontando para o Senhor. É Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista era o homem mais louco da sua época. Louco, as pessoas achavam que ele era louco. Ele vivia no deserto, comia gafanhoto. Ele era louco para as pessoas. Ninguém entendia. E ele falava abertamente em suas pregações: raça de víboras. Ele estava dizendo que as pessoas conheciam os costumes, conheciam a lei de Deus, mas estavam distantes em seu coração. Estavam longe do Senhor. E ele começou a pregar um arrependimento. Se arrependam. E começou a batizar as pessoas. E esse batismo não existia antes de João. Ele recebe esse ministério do próprio Deus. Ele estava tão envolvido com o seu chamado, com a sua identidade, que para ele nada importava. Não importava as suas roupas, o seu cabelo, a comida que ele comia, se ele tinha casa, um lugar para recostar a sua cabeça. Nada era mais importante do que o chamado que ele tinha. Gabi, você está me dizendo então que eu não posso me importar com essas coisas? Claro, você deve, em nome de Jesus. Mas não se esqueça que o mais importante é o Senhor, é a pessoa de Jesus. Não é o que Ele tem para te oferecer, é o que Ele é. Santo, santo, santo e santo. Quando ele vê Jesus, já no tempo de Jesus iniciar o seu ministério, ele sempre falava: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós ouvimos uma canção, falamos sobre ela hoje de manhã na reunião do ministério.
tão polêmica nos últimos dias. Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Quantos ouviram essa canção? Sabe, quando eu ouvi essa canção pela primeira vez, eu disse: Senhor, eu não sou digna de cantá-la, mas eu desejo. E quando você começa a escutar, você vê que é o relato escrito biblicamente da vida de um homem chamado João Batista. A Bíblia nos ensina pelo profeta Isaías, e quando as pessoas vinham perguntar para João: quem é você? Ele já respondia a profecia de Isaías: eu sou a voz que clama no deserto. Prepare um caminho para o Senhor. Eu estou preparando, endireitando as veredas, trazendo arrependimento para as pessoas, para que quando o Messias chegue, já esteja tudo pronto, e ele possa descer e vir com o reino de Deus restabelecido. João Batista preparava, João Batista deu a sua vida. E serve de exemplo para nós. Talvez se você olha para a sua vida e fala: Senhor, eu não estou gastando a minha vida, eu não estou preparando o caminho para Ti. Mas precisamos que isso seja algo nas nossas vidas como um impulso. Eu quero demonstrar o meu amor pelo Senhor. É interessante que João Batista, desde o ventre, ele já apontava ao Senhor. Se você ler o texto de Lucas 1, anote para você estudar na sua casa. Lucas 1 vai contar a história do nascimento de Jesus e de João. A Bíblia diz que um anjo apareceu a Isabel, que era mãe de João, e disse para ela: você vai ter um filho. Ela já era uma mulher velha. Você vai ter um filho e ele será profeta. E ele vai preparar o caminho para o Salvador. Pouco tempo depois, um anjo aparece para Maria, mãe de Jesus, e diz: você será a mãe do Salvador. E o anjo conta para ela: a sua parente, elas eram parentes, João e Jesus eram primos ali próximos. A sua parente Isabel está grávida também. Sabe o que Maria faz? Ela sabia que Isabel era velha, com uma gestação. Como Isabel ia cuidar da casa, das tarefas, e ainda aguentar aquela transformação da gestação? Maria, com um coração de serva, vai para a casa de Isabel e fica com ela por aproximadamente 3 meses, ajudando ela nas tarefas, ajudando ela. E a Bíblia conta que quando Maria chegou na casa de Isabel, ela sauda Isabel, e Isabel estava lá. Quando ela escuta a voz de Maria, a Bíblia diz que o menino no seu ventre mexeu de uma forma grandiosa, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Desde o ventre, João Batista estava dizendo: lá vem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como nós temos manifestado o nosso amor pelo Senhor? É Jesus o dono da minha vida. É Jesus que faz todas as coisas. Nada sou eu. Nada. Tudo é Jesus. Como nós temos falado para as pessoas, manifestado, apontado para Ele, tão somente Jesus nas nossas vidas. E sabe o que é muito interessante? Que quando Jesus começa o ministério, João Batista batiza Jesus. E ele diz: Jesus, eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias, que dirá batizar o Senhor? Jesus diz: não, deixa assim, para que se cumpram as Escrituras. E ali João sabia que o ministério de Jesus ia deslanchar, ia começar. E eu tenho certeza que ele fica animado e ele quer ver o que ia acontecer na terra. Mas sabe o que acontece? Ele não vê.
porque ele foi preso logo em seguida. Encarcerado numa prisão fria e escura. Então ele pede para os seus discípulos, vão lá, pergunta para Jesus, e aí? Vamos, vai acontecer alguma coisa? Os discípulos vão até Jesus e falam para ele. Jesus responde, fala para João que os cegos estão vendo, que os mudos estão falando, que os paralíticos estão correndo. Fala para João que os demônios estão fugindo, que o reino de Deus está sendo estabelecido. Então João ouve, e eu tenho certeza que com alegria no seu coração, porque fez o que era certo, cumpriu o seu chamado e a sua missão, abriu o caminho para o Messias. Ele teve certeza, Jesus realmente é o Messias. E ele descansou, porque logo em seguida ele foi morto. Aleluia. Sabe o que Jesus falou acerca dele? Entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Lucas 7:28. Um amor de João que não se contém. Nós precisamos desse amor pelo Senhor. Um amor que não se contenha dentro de nós, mesmo que nós não vejamos aquilo que nós queremos ver. Mesmo que nós não vejamos aquilo que nós estamos esperando. Porque Ele é maior. E o meu amor por Ele precisa ser manifestado. Amém? Uma outra forma de manifestar o nosso amor pelo Senhor. Vá adiante na sua Bíblia, em João 12. João 12 vai contar um episódio da vida de Maria. Maria, irmã de Marta e de Lázaro. A Bíblia conta que Lázaro era um grande amigo de Jesus. Eles provavelmente cresceram juntos. E Marta e Maria também conheciam Jesus. E quando Maria tem a revelação que Jesus era o Messias, pensa numa mulher apaixonada. Apaixonada por Jesus. Nós cantamos sobre ela hoje. Cantamos o episódio em que Jesus vai até a casa de Lázaro. E Marta começa a preparar as coisas, porque Jesus está com seus discípulos, tem pessoas, ela começa a preparar a comida, ela está preocupada em servir as pessoas, enquanto Jesus estava ensinando. E sabe o que Maria faz? Ela se senta aos pés de Jesus e fica ouvindo ele falar. Marta vai e fala, Jesus, dá um toque aí na Maria, ela tem que me ajudar, olha quantas pessoas tem aqui. Jesus vira para Marta e diz, Marta, você está tão ansiosa, você está tão preocupada com as coisas dessa terra, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. Ela escolheu a boa parte, que é sentar aos meus pés e ouvir a minha voz. Isso é o mais importante. E aqui em Lucas 12 nós vemos uma outra manifestação do amor de Maria. Versículo 1 diz, 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali, prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro. Derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Nesse momento, Jesus estava prestes a ser entregue à sua crucificação. 6 dias antes da Páscoa. Ele já estava no caminho da sua morte. E ele sabia aonde ele estava indo. Ele sabia que depois de passar por Betânia, ele entraria em Jerusalém para ser morto pelo seu próprio povo.
Mas sabe, ainda bem que Maria estava lá. Maria compra um perfume caro, digno da alta sociedade. Vamos pensar assim, um perfume importado, daqueles bem tops, de uma marca bem top. Ela compra esse perfume. E se você ler o texto mais à frente, a Bíblia vai nos dizer que ela gastou aproximadamente 300 denários. Um denário, naquela época, equivalia a um dia de trabalho de uma pessoa. Então, 300 denários são 10 meses, certo? 30 dias por mês. Vamos colocar aí um salário baixo, de R$ 1.500. O frasco que Maria comprou, nos dias atuais, cerca de R$ 15.000. Ela gastou uma grana com Jesus. Você já imaginou? Pegar todas as suas economias e dar a Jesus? Jesus já te pediu para fazer isso? Para pegar os seus recursos, o seu dinheiro e dar em prol da sua casa? Da sua igreja local, ou de algum projeto, ou na vida de algum irmão? E quando ele pedir, você faria? E é muito intenso, porque Maria, ela não apenas traz o perfume para Jesus como um presente, já seria um grande presente, um perfume caríssimo. Ela não só traz, olha Jesus, eu te trouxe um presente. Ela pega esse perfume, enquanto Jesus estava conversando à mesa. A Bíblia diz que Jesus estava à mesa ali com Lázaro, tinham várias pessoas. Maria chega com esse perfume, abre e derrama aos pés de Jesus. Ela derrama aos pés de Jesus, como um sinal de honra, como um sinal de amor, como um sinal de profunda devoção ao Senhor. E Jesus, mais para frente, ele vai dizer, o que ela fez foi me preparar para o sepultamento. Tão grandioso o gesto de Maria. Uma mulher apaixonada pelo Senhor. Mas Gabi, hoje Jesus não está aqui. E eu não tenho um perfume caro para derramar aos seus pés. Como eu posso fazer isso? Queridos, tem tantas formas de derramarmos o nosso perfume ao Senhor. Você pode simplesmente, nas suas orações, declarar palavras de amor a Ele. Quantas vezes nós paramos para orar, tão somente para exaltar o nome dEle? Para declarar que Ele é bom, que Ele é santo, que Ele é lindo, que Ele é puro, que Ele é perfeito, que Ele reina. Talvez você fale, mas eu não sei. Você pode pegar qualquer salmo, são 150 chances. Você pega um salmo. E lá está escrito, o Senhor reina, o Senhor está sentado sobre um trono de justiça, de retidão, e você começa a declarar aquelas palavras tão lindas, aquelas palavras de amor ao Senhor. Mas muitas vezes nós vamos orar, e nós pedimos, Senhor, abençoa meu dia, me guarda, me protege, me salva. Eu. Precisamos derramar o nosso amor. Pedir perdão ao Senhor, quebrantar os nossos corações diante do Senhor, nos prostrar diante do Senhor. E talvez você não souber o que dizer, não diga nada. Apenas desfrute da presença dEle, apenas desfrute do amor dEle, apenas dê a Ele o seu tempo. Você pode só dizer, eu te amo. Você pode se prostrar no seu quarto e começar a dizer, Jesus, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E manifestar o seu amor por Ele. Como Maria fez. E uma terceira forma
de manifestarmos o nosso amor ao Senhor. Você pode ir mais adiante, em João 19. Anulando a nós mesmos. João 19, a partir do verso 38. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Diga comigo, medo. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Aleluia. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Eu amo esse texto, porque esse texto nos ensina que Jesus morreu como um pecador. Jesus morreu humilhado, na morte mais humilhante da época, a morte de cruz. Era uma morte que tinha um caminho de humilhação. Ele tinha que carregar a sua cruz. Era uma morte reservada para assassinos e ladrões. Porque enquanto ele carregava a sua cruz por aquele caminho, as pessoas estavam acusando, manifestando a sua ira, manifestando a sua indignação contra Jesus. E quando ele chega, ele tem seus braços estirados. Era uma morte que eles eram deixados lá para morrer, sendo comidos por corvos. A morte mais triste e humilhante daquela época. Diferente, por exemplo, da morte de João Batista, que foi decapitado rapidamente. Jesus passou pelo caminho mais humilhante, sentindo o peso além da dor que ele estava sentindo, porque foi açoitado. Ele ainda estava carregando o peso dos nossos pecados, que nós nunca vamos conseguir mensurar o peso e a dor que Jesus sentiu. Ele foi morto dessa forma. Mas eu amo esse texto porque ele nos mostra que Jesus foi sepultado como um rei. Ele foi sepultado como um rei. Ele recebeu um sepultamento de acordo com os costumes estabelecidos pelo próprio Deus na lei judaica. A Bíblia diz em Isaías, o profeta Isaías diz que o Messias seria sepultado entre os ricos. Então Deus levanta 2 homens apaixonados pelo Senhor e 2 homens de muitas posses. E Jesus foi sepultado como um rei, no meio de um sepulcro de um homem rico, com perfume, aloés. Sabe, queridos, através da manifestação de amor de 2 homens. É interessante ver a história, quando você lê o texto de João 3,16, o texto mais famoso de toda a história. Até quem não é cristão conhece esse texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
para que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para quem Jesus disse essa palavra? Para Nicodemos. Nicodemos, assim como José de Arimateia, eram homens grandes na sua época. Eram homens de alta reputação. Eles eram homens estudiosos da palavra de Deus, líderes. Eles ensinavam nas sinagogas. A história vai contar que José de Arimateia fazia parte do Sinédrio. Ele era um senador. E ambos amavam a Jesus. Acreditavam que Jesus era o Messias, mas ambos se esconderam nas sombras. Porque tinham medo do que poderiam falar, medo do que poderiam fazer, medo de perder o seu cargo. Mas quando o amor que está em nós está ali escondido, quando ele é um amor verdadeiro, chega um momento que não dá mais para esconder. Chega um momento que você tem que gritar, que você tem que falar, que você ama. E esse foi o momento para Nicodemos e para José de Arimateia. Porque eles já não podiam se conter. Eles estavam vendo o Messias naquela cruz. Então eles foram e pediram a Pilatos o corpo de Jesus. E com certeza a notícia iria se espalhar rapidamente. Mas eles já não se importavam mais. Não importa mais o meu nome. Não importa mais quem eu sou ou qual é o meu cargo. Não importa mais. Porque eu preciso cuidar de Jesus. Eu preciso oferecer a minha adoração a Ele. E sabe, queridos, se Maria gastou 15 mil, esses aqui gastaram muito mais. A Bíblia diz que Nicodemos trouxe 34 quilos de óleo perfumado, mirra e aloés, para passar no corpo de Jesus, preparando Ele. Eles limparam Jesus. Eles passaram aqueles óleos perfumados em Jesus e faixaram Jesus com linho fino, porque era o costume da época. E Nicodemos deu os óleos. E José comprou o túmulo. Quanto ele deve ter gasto? Mas nada mais importa. Ele compra um túmulo novo, que nunca foi usado. E eles colocam Jesus ali. Eles mal sabiam, mas eles estavam preparando todas as coisas para a ressurreição de Jesus. A paixão desses homens. Chegou um momento que eles não podiam conter. Muitas vezes nós nos contemos. Nós temos medo do que vão falar de nós. Se eu falar de Jesus aqui neste lugar não é apropriado, o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Se eu aceitar Jesus, eu tenho que parar de frequentar tal lugar, eu tenho que parar de fazer tal coisa. Mas e as pessoas? O que elas vão pensar a meu respeito? Eles deram a Deus a sua reputação. Porque nada foi mais importante do que Jesus. A pessoa de Jesus. Não importa o que vão falar, o que vão pensar. Um amor que se anula. Simplesmente para que ele seja engrandecido. Foi o que esses homens fizeram. Gabi, isso tudo que você está dizendo é loucura. Sim, em parte, porque a palavra de Deus nos ensina que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para os que estão sendo salvos, é o poder de Deus.
para nós é o poder de Deus. Nós temos que lembrar de amar o Senhor mais do que as coisas. Muitas vezes, mais do que as coisas dele. Nós nos focamos tanto como Marta, tanto no trabalho, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso fazer isso, para servir a igreja, para servir a minha casa, para servir o meu trabalho. Não vamos nos esquecer que Ele é o mais importante. Nós precisamos manifestar o nosso amor pelo Senhor, como Jesus disse. Jesus disse no primeiro texto que nós lemos, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai. Se Jesus disse isso, que dirá nós? É preciso que o mundo saiba que eu amo Jesus. É preciso que o mundo saiba que eu amo a Deus Pai, que o mundo saiba que eu amo o Espírito Santo. É preciso que o mundo saiba que eu sou apaixonada pelo Senhor. E eu preciso manifestar o meu amor por Ele. Como? Vamos orar palavras de amor. Vamos conhecer a palavra de Deus. Cristão tem que conhecer Bíblia. Não tem como você ter um relacionamento com o Senhor sem conhecer quem Ele é. E Ele está aqui, descrito, cada detalhe. Precisamos gastar tempo com o Senhor e com a sua palavra. Vivendo em integridade e retidão. Nós não podemos nos deixar influenciar pelos padrões do mundo. Uma mentira, um comportamento inadequado, palavras torpes nos lábios dos cristãos. A forma da gente se vestir, a forma da gente se comportar, dar um jeitinho para se beneficiar, isso não faz parte da vida de um cristão. E eu manifesto o meu amor ao Senhor quando eu ando em integridade, quando eu ando em retidão, quando eu ando em justiça, nas minhas palavras, nas minhas atitudes. Sendo amoroso com as pessoas, pedindo perdão ao Senhor e me arrependendo quando eu erro. Orando nas madrugadas. Encontrando o Senhor. Quando Ele chama, sabe quando você acorda sem motivo? Deus está te chamando. Deus está te chamando. Vamos atender ao chamado do Senhor. Oferecendo os nossos recursos, sim, a Ele. Dando tudo o que nós somos, o que nós temos. Falando sobre Ele incansavelmente. Essas são as manifestações de amor que precisamos dar ao Senhor.